E se eu te disser que o nosso cérebro tem a capacidade de prever o futuro? Ou ao menos criar cenários fictícios para que a gente consiga prever o que vai acontecer nesse futuro? Você acharia isso maluquice? Deixa eu te perguntar, você tá com fome agora? Vamos supor que você esteja. O que você gostaria de comer? Uma pizza suculenta de calabresa? Ou talvez um sushi com bastante molho shoyu? E como é que você ia fazer isso? Você vai no restaurante ou vai pedir comida? Bem, a gente tem mais preguiça, né? Então vamos pedir comida. Vamos fingir que você abre o iFood, você começa a olhar os restaurantes e fica aí pensando, esse aqui eu já comi e não gostei muito. Esse é gostoso, mas demora muito pra entregar. Acho que eu vou pedir nesse aqui, porque eu lembro que da última vez entregaram rápido e como eu tô morto de fome, eu prefiro que chegue daqui 20 minutos logo. Bem, juntar as experiências do passado com as previsões do futuro é uma das habilidades mais fundamentais do nosso cérebro. É uma habilidade crucial para que a gente consiga ponderar as nossas expectativas com as nossas experiências passadas e ajudar a gente a conseguir tomar decisões mais assertivas. O termo prospecção foi cunhado para descrever o processo de lembrar o futuro, assim como o termo recordação descreve lembrar o passado. A prospecção é um processo neurocognitivo multifacetado que envolve a interação dinâmica entre várias redes neurais, mecanismos de memória, integração sensorial motora e processos neuroquímicos. Em 2007, Demis Hassab e outros pesquisadores fizeram a surpreendente observação de que pacientes com lesões no hipocampo não apenas tinham amnésia para experiências passadas, mas também não conseguiam imaginar novas experiências. Por exemplo, quando eles eram solicitados a imaginar-se um museu cheio de exposições, um paciente falava assim, eu não tô vendo muita coisa, não parece muito real, eu não consigo visualizar nada. Em outros cenários, como o deitado numa praia, os pacientes até descreviam um céu azul ou alguns sons isolados. Mas mesmo fornecendo material relevante, como som, cheiro, imagem, isso não ajudava eles a imaginar essas cenas futuras. Ao contrário dos pacientes controles, esses pacientes com lesões no hipocampo tinham dificuldade em criar uma riqueza de detalhes para esses cenários possíveis que estavam sendo solicitados para eles. As descrições que esses pacientes com lesão hipocampal dava era muito fraca, era muito não relacionada com o que geralmente acontece quando a gente pede para alguém imaginar uma coisa no futuro, principalmente uma coisa baseada em algo que você já viu, como seria o gosto de uma pizza de calabresa, ou como você iria sair de casa para ir para o trabalho, ou coisas assim do seu cotidiano. Para os pesquisadores, parecia que faltava uma coerência espacial. As pessoas com lesão no hipocampo até tinham a capacidade de entender e fazer a prospecção, só que de forma bastante fragmentada, conseguindo imaginar sons ou cheiros ou sensações específicas, mas não unir isso numa questão de contexto espacial. Estudos de neuroimagem fornecem evidências de que o cérebro utiliza uma rede central de regiões tanto para recordar experiências passadas, quanto para imaginar novas ou hipotéticas experiências. Existem vários modelos teóricos para tentar explicar a capacidade do cérebro de criar esses cenários fictícios para tentar prever o que vai acontecer no futuro. Um desses modelos é o modelo de simulação construtiva. Esse modelo propõe que diferentes regiões que compõem a rede de modo padrão, bem como áreas do córtex pré-frontal e hipocampo, possuem a capacidade de simular cenários futuros através da integração de construção de memórias passadas com a invenção de cenários futuros. Basicamente, ela propõe que enquanto o hipocampo, que é a sede da produção de memórias do nosso cérebro, gera os recursos cognitivos necessários para ter a riqueza de detalhes, o córtex pré-frontal e outras áreas pertencentes à rede de modo padrão vão construir a narrativa necessária para gerar uma coerência nessa perspectiva de gerar uma prospecção, gerar uma coerência nessa imaginação de um cenário futuro. Em outras palavras, o cérebro consegue criar previsões do futuro com base no que ele já sabe do passado. Isso faz muito sentido, se a gente considerar que para a gente escolher a melhor comida para a gente no iFood, a gente vai ponderar nossas experiências passadas e juntar isso a expectativas futuras para a gente decidir o que a gente quer comer naquela hora, sabendo, por exemplo, qual que é a comida melhor e também qual que vai demorar menos. Outro modelo bastante discutido é o modelo de inferência bayesiana. É um nomezão, mas basicamente é um modelo que coloca que, além de ter essa relação da atividade hipocampal, a gente também tem a importância da atualização de previsões constantemente feita por diferentes áreas do córtex pré-frontal. Isso significa que o cérebro constantemente atualiza as previsões sobre eventos futuros, ajustando a probabilidade de esses cenários acontecerem com base em novas evidências do ambiente. Vou dar
um exemplo que aconteceu comigo. Eu pego sempre o circular para poder ir pro laboratório aqui na USP. E geralmente ele chega de 30 em 30 minutos. Então a primeira vez que eu fui pegar ele, eu tentei chegar uns 2 a 3 minutos antes do horário marcado e consegui pegar. Mas nas últimas semanas eu percebi que ele começou a chegar mais cedo. Ele chegava 5, 6 minutos mais cedo e aí eu comecei a perder ele. Então para poder me planejar de forma adequada, eu comecei a chegar 7, 8 minutos antes do horário previsto. Isso acontece porque o meu cérebro foi capaz de criar uma nova previsão atualizada de qual o momento certo que eu deveria chegar com base em novas experiências, ou seja, com base na ideia, no fato de que agora ele está chegando mais cedo. E novamente, se ele começar a chegar mais tarde, meu cérebro vai atualizar essa previsão e eu vou voltar a chegar ali mais ou menos perto do horário. Muito massa, né? Mas sabe o que é o mais interessante? Diferentes transtornos psiquiátricos estão relacionados com alterações no padrão de atividade dessas áreas que controlam a previsão do futuro. Por exemplo, na depressão, ocorre um sintoma característico de gerar um viés negativo sobre essas previsões futuras, um viés de desesperança ou desmotivação. Isso tudo ocorrendo por conta das disfunções no hipocampo e córtex pré-frontal que já são sinalizados em diferentes estudos com pacientes com depressão. Isso impacta diretamente tanto o planejamento como o humor de pacientes depressivos, porque se eles têm esse viés cognitivo onde os cenários que eles veem para o futuro deles são sempre cenários pessimistas, eles vão ter dificuldade em planejar ou pelo menos imaginar que a vida pode ser melhor, digamos assim. Outros transtornos em que também é muito óbvio esse tipo de alteração são os transtornos ansiosos. Quem tem transtorno de ansiedade, assim como eu, sabe que é muito comum o nosso cérebro ficar criando cenários hipotéticos totalmente catastróficos, onde o mundo tá acabando, a gente tá morrendo, ou nossos amigos estão morrendo, a gente tá sofrendo um acidente, simplesmente porque a gente não consegue evitar isso. O que, por sua vez, leva a gente a ter um comportamento excessivo de entrar em modo de defesa contra ameaças, sendo elas imaginárias ou não. Eu acho fascinante imaginar que nosso cérebro consegue processar informações e criar previsões do futuro, e que essa habilidade é tão fundamental para nossa vida cotidiana e a gente nem se dá conta. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like aqui embaixo e comentar o que você acha que o seu cérebro faz na hora que você está fazendo as previsões. Eu acho que o meu sempre fica tentando pensar o lado pior. E o seu? E se você quer saber mais sobre como que funciona o cérebro, eu recomendo você conhecer o meu curso Descomplicando a Neurociência, que vai estar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção e até mais!